Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a técnica de neurografia para avaliação dos pares cranianos. Sim, aqueles pares, aqueles 12 pares que nós temos que saem do tronco cerebral predominantemente e que causam uma enorme confusão na nossa cabeça. Quais sintomas eles causam? Qual nervo eles inervam ou recebem aferências sensitivas? Por onde eles passam? Tanto a gente estuda e quando vai ver um caso precisa estudar de novo. Mas hoje a gente vai falar sobre como a gente pode usar a neurografia, que é essa técnica de avaliação de nervo periférico, para avaliar esses nervos. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação e já deixa sua curtida nesse vídeo. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre a neurografia dos nervos cranianos. Quem são esses nervos cranianos? Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Os dois primeiros, que é o olfatório, que é o que a gente tem ouvido muito falar na mídia por conta da pandemia do Covid, e o óptico, que é responsável pela neurite óptica, que a gente fala muito aqui no canal, relacionado às doenças desmielinizantes, eles são considerados estruturas como se fossem prolongamentos do sistema nervoso central. Por quê? Porque, na verdade, eles são um prolongamento celular que é envolto por oligodendrócito. Eles não têm aquela característica clássica do nervo, que é um complexo axonal circundado pelas células de Schwann. De qualquer jeito, eles são considerados parte dos pares cranianos e que, como um todo, são considerados parte do sistema nervoso periférico. Essa semana eu fiquei escrevendo um edital sobre isso e, na verdade, trouxe algumas informações organizadas na cabeça sobre o que a gente tem que saber essencialmente sobre os pares cranianos. Então, são 12. Idealmente, a gente tem que saber quais são esses 12. Fica muito difícil a gente saber qual é a atividade de todos esses 12. Na verdade, eles têm comportamentos de muitas formas mistos. O comportamento desses nervos é extremamente diverso e fica difícil a gente conseguir lembrar de todo esse pacote de nervos do terceiro ao 12º par. A gente sabe que o terceiro, quarto e o sexto, que é o troclear, o terceiro que é o oculomotor, o quarto que é o troclear e o sexto que é o abducente, estão relacionados muito à motilidade ocular. A gente sabe que o quinto, o trigêmeo, é o nosso nervo-chave aqui da face. Vai levar tanto a informação sensitiva quanto motora para a musculatura, para a pele, para a língua, para uma série de estruturas. O sétimo e o oitavo vão estar lá no conduto. A gente está acostumado a estudar eles no exame de mastoide. Eles vão, o sétimo relacionado ao nervo facial, que também vai fazer a movimentação dessa musculatura da face, basicamente, e o oitavo relacionado à audição e ao sistema vestibular. O nono, e aí do nono ao 12º a coisa fica um pouco confusa. O nono, glossofaríngeo, tem essa função basicamente da língua. O hipoglosso também, que é o 12º, cada um com sua característica. O 10º é o vago, é aquele nervo que a gente considera que tem predominantemente uma função de inervar a musculatura laríngea e da orofaringe também. Então são estruturas que a gente não percebe tanto que a gente precisa dessa função nervosa. Só quando a gente perde no vago, por exemplo, é que a gente percebe. Isso aí tem aquela alça famosa do laringeu recorrente, que vai lá embaixo, que pode estar relacionado a doenças do pulmão, da tireoide e de outras localizações que a gente nem pensa que tem relação com o sistema nervoso central. E por último, o acessório. O acessório, cabe um outro detalhe sobre ele, ele é o único nervo que não vai ter o par craniano oriundo ali daquele pedaço do tronco cerebral. O núcleo desse par, ele está lá na medula. E ele vai mandar vários nervinhos fininhos que vão se formar mais altos dentro da calota craniana e sair através da calota craniana. Então, o núcleo do nervo está mais baixo. Todos os outros núcleos dos nervos estão no tronco cerebral, tirando o primeiro e o segundo, que eu já falei, que são exceções a essa regra. Então, quando a gente pensa em estudo de par craniano, a gente começa pensando em avaliar o tronco cerebral lá de onde ele nasce. Depois a gente tem que partir para uma avaliação de porção cisternal, que é quando ele sai do tronco cerebral e cruza o líquor. E para isso a gente tem uma sequência chave, que é a sequência de alta prestação, que eles chamam aquela sequência fortemente pesada em T2, que a gente conhece nas máquinas como CIS, como Fiesta, como Balance. Então, esse contraste entre o líquor e o sinal isointenso do par craniano faz com que a gente consiga avaliar esse trajeto cisternal do nervo. E depois. Aí a gente tem que saber para onde esse nervo está indo e como a gente vai avaliar aquelas estruturas. E uma discussão que eu queria trazer aqui para o canal é:
Quando você vai avaliar, por exemplo, uma diplopia e você acha que é por paralisia do terceiro par craniano, você segue todo o trajeto do terceiro par, ou você se limita a fazer um exame de crânio, ou você se limita a fazer um exame de órbita, ou você se limita a olhar o seio cavernoso. Como é que você faz isso? É uma questão que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Quando a gente vê uma paralisia facial, a gente só olha ali para aquela parte do conduto e a gente esquece o restante, ou a gente tem que avaliar como é que está essa parótida. Às vezes a doença está lá embaixo, está em outra localização que a gente não vê no conduto e a gente está jogando a culpa numa paralisia que a gente não está conseguindo identificar por conta de não haver simplesmente a captação do nervo no lugar que a gente queria que eu tivesse, lá na porção cisternal, para avaliar a neurite. Então é uma discussão e é um mindset que a gente tem que ter diferenciado. Como a gente vai se comportar frente à investigação dos pares cranianos? A gente acompanha todo o seu trajeto ou a gente vai se limitar à solicitação médica, essa hipótese médica que pode acontecer? Quantas vezes a gente não vê uma paralisia de par craniano por lesão ali na saída do seio cavernoso e a gente está se preocupado com o tronco cerebral, por exemplo? Então, todo esse trajeto tem que ser avaliado. Como vai ser avaliado? É muito tempo de máquina, o paciente tolera, o convênio paga, a gente tem pressão para fazer mais exame. Então, é uma complexidade muito grande que merece ser discutida principalmente nessas estruturas que são extremamente complexas. Mas hoje a gente vai falar sobre a neurografia. Então a neurografia, ela tem sido um tema bastante falado e a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre neurografia e falando também sobre o estudo do sistema nervoso periférico com a neurografia. É o jeito que a gente tem hoje de ver o nervo e é muito legal. Porque a gente consegue não só avaliar agora aquele sinal da medula e do crânio que a gente vê, com o flare, com o estico, todas essas sequências que a gente está sempre falando aqui, mas a gente está fazendo sequências direcionadas para ver o trajeto do nervo. É muito bom a gente poder conseguir ver o trajeto do plexo braquial saindo, do plexo lombosacro, de estruturas mais distais, de nervos mais calibrosos, como o nervo mediano, como o nervo ulnar no cotovelo, como alguns nervos na fossa poplite. A gente consegue ter essas informações adicionais. Avaliar o trajeto do ciático nas ciatalgias crônicas, nas ciatalgias que têm relação com tumor, com trauma, com alguma intervenção que foi feita ali na coxa de alguma forma. Então é bastante interessante as informações que a neurografia traz. E ela precisa de algumas sequências exclusivas. Então esse artigo aqui que a gente vai falar hoje é um artigo da Radiographics de 2018, bastante interessante, que ele mostra que tudo isso que a gente tem usado para o sistema nervoso periférico em tratos maiores, a gente vai conseguir também, com o tempo e com o nosso treinamento de olho e de técnica, fazer para os principais nervos faciais. E por que tem essa importância? Porque quando você tem dor na face, são esses nervos oriundos lá dos pares cranianos que estão com problema. A gente sabe que o trigêmeo, tudo que é dor na face, todo mundo pensa logo o quê? Neuralgia do trigêmeo. Vamos olhar o trigêmeo, vamos olhar conflito vascular. Mas a gente para muito nisso. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente acha que não consegue ver o resto. Então a neurografia pode trazer muita informação. Hoje, com o uso de implante dentário, quantas extrações não têm sido feitas mais do que a gente fazia antigamente? Muito mais. E essa extração pode levar a um dano dos nervos alveolares, de nervos linguais, de outros nervos que estão ali naquela região, que fazem parte do complexo do trigêmeo e que determinam essa dor facial, muitas vezes incapacitante, e que podem ser diagnosticadas agora de uma forma mais efetiva. Será que tem um neuroma? Será que tem uma neuropatia? Será que eu estou interrompendo aquele nervo de alguma forma, com alguma estrutura, com alguma lesão que eu não consigo ver de outra forma? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. É muito difícil saber a anatomia do nervo? Do trajeto completo? Sim. Cada um sai por um forame da base. Quantas vezes, eu lembro sempre da aula de anatomia, lá no primeiro período de medicina, a gente pega o crânio aberto e fica estudando aqueles forames. Forame oval, forame lácer, forame carotídeo, forame jugular. Alguns ficam mais na nossa cabeça e pelo uso a gente consegue ter uma afinidade maior em identificação. Isso na tomografia. Na ressonância é mais difícil a gente conseguir identificar forames da base. Muitas vezes os exames têm que ser complementares, principalmente quando você tem dúvida nesse trajeto durante a saída dos nervos da calota craniana. Mas, na verdade, decorar tudo é complexo, porque vai ficar muito na base de decorar e pouco na base de aprender. Na verdade, eu vou deixar material exclusivo para vocês lá no Instagram, um quadrinho que é bem legal que tem aqui, mas que eu vou melhorar ele falando dos principais ramos e das principais saídas dos nervos cranianos pela base do crânio. Então, é um quadrinho para guardar, para consulta. A gente tem que saber que é esse fluxo que eles seguem,
tronco, eles têm o núcleo e o tronco cerebral, tem a porção cisternal, em algum momento eles saem do crânio e vão para músculos, para estruturas da face. E esse mínimo desse caminho de cada um dos mais comuns lesados, a gente tem que saber, principalmente o trigêmeo facial. Para começar o protocolo de neurografia, na verdade, eles dão uma dica aqui bastante interessante sobre como a sequência deve ser feita, e tem duas sequências que nunca podem faltar para caracterizar um exame como neurografia, que é a sequência STIR 3D e que é a sequência PSIF 3D. Ah, dá para fazer no aparelho de 1,5 Tesla? Não. Se você quer realmente saber, não. O ideal é que a gente faça no aparelho de 3 Tesla. Eu não conheço PSIF sendo feito em aparelhos de 1,5 Tesla. O STIR 3D a gente pode fazer com alguma dificuldade, não tem tanta resolução espacial. E é nesse tipo de exame que o 3 Tesla acrescenta informação, porque ele permite a execução de uma sequência com mais qualidade. Então a gente tem o 3D STIR, o 3D PSIF, que são sequências que precisam existir. O PSIF, ele é uma sequência meio que tem uma ponderação de difusão, ele tem valores de B, então são sequências longas, então é um exame longo, o paciente tem que colaborar. Idealmente a gente pode adquirir também o DTI com bastante resolução, cortes finos, muitas vezes 3D, então também é uma sequência que demora. E o que a gente não pode deixar de ter são sequências para avaliar a musculatura que está sendo alcançada por esses nervos. Então, se você quer avaliar a função do nervo, a gente tenta ver o trajeto dele, ver a espessura, ver o sinal, tudo isso a gente consegue com a sequência STIR e PSIF. Mas a gente pode ver também qual é a repercussão daquilo ali no músculo que ele estava chegando. Então, se eu tenho um nervo espessado, se eu tenho um nervo doente que chega na musculatura da face, por exemplo, e não funciona, essa musculatura pode estar denervada. E aí eu vou pegar com a sequência T2 com supressão. Espera um tipo de supressão de gordura do T2, que vai fazer o hipersinal de permeio àquele músculo. Se eu já tiver uma disfunção mais crônica com lipossubstituição, eu vou pegar na sequência Excel T1, porque ao invés de ver aquele tom cinza do músculo, eu vou ver um tom branco de lipossubstituição. Então, na verdade, a gente precisa ter sequências convencionais, varrendo essa musculatura, idealmente aqui do ombro até pegando toda a face, incluindo a musculatura aqui da região frontal, e avaliar como está o trofismo desse músculo quando a gente pensa que nervo que a gente está querendo avaliar. Então, são informações somadas, não só do nervo, mas também de para onde ele vai e que repercussão essa disfunção dele pode estar causando na musculatura que deveria ser inervada por ele. Então, esse aqui é o quadrinho que eu falei, que mostra quais são os principais ramos que a gente consegue avaliar, da onde eles vêm e o que tipo de inervação sensitiva eles dão. Na verdade, os nervos eles podem ser só sensitivos, só motores, mistos, e ainda podem ter um componente do sistema autonômico associado. Então, eu também acho difícil da gente, no nosso dia a dia, gravar todas essas informações, porque não é sempre que aparece um caso para avaliação de nervo craniano. Os casos mais comuns são sempre os mais comuns, então quando a gente vê o nervo facial, normalmente é uma neurite que a gente pega lá na porção cisternal. Quando a gente vê uma neuropatia do trigêmeo, tem conflito vascular, mas às vezes é um meningioma que está passando ali pelo seio cavernoso, é uma doença da órbita grande identificada. Doenças intrínsecas do nervo, no nosso dia a dia, são mais raras, até porque a gente não tem a ferramenta para estudá-las. Elas vão começar a ficar mais frequentes à medida que a gente faça mais neurografia do sistema nervoso periférico a partir dos nervos cranianos. Nervos que a gente tem que olhar, então, são os 3 ramos do trigêmeo, o oftálmico, maxilar e o mandibular. Olhar o trajeto do nervo facial, lembrar que o nervo facial ele passa por dentro da parótide, divide a parótide em ramo superficial e profundo, lobo superficial e profundo, então ele tem um trajeto também que deve ser conhecido e avaliado. O glossofariнгeo, que vai principalmente tem uma função muito relacionada à língua, e ele passa também nesse trajeto descendente e associado, né, glossofariнгeo, vago e o hipoglosso na porção mais medial. O vago, que a gente consegue ver também nessa porção já mais descendente do pescoço, assim como o hipoglosso, e os nervos occipitais, que são nervos que vêm de nervos que saem a partir da medula, de C2 e de C3, e que tem aqui nessa região posterior, são responsáveis pela inervação também do escalpo, então são muito associados às dores occipitais, às cefaleias occipitais, e podem servir, né, o estudo deles vai servir
para método terapêutico também, não só de ressecção do nervo, mas também de uso de toxina botulínica, enfim, de terapias locais para tentar conter essa dor, esse incômodo gerado pela disfunção dos nervos occipitais, do maior, do menor ou do terceiro nervo, como eles chamam. Então, lembrar que o ramo do mandibular, que a gente consegue viver com muita facilidade, é o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. O nervo alveolar inferior muito relacionado a essas extrações dentárias, principalmente na era de implante que nós vivemos. Pode ser uma queixa cada vez mais comum, então arrancou um dente, começou a ter dificuldade de mastigação, perdeu a sensibilidade na boca, morde a bochecha, tem dificuldade de reter o alimento. Então, algumas complicações que o paciente relaciona muito a essa extração dentária e que provavelmente foi relacionada à lesão do nervo alveolar inferior ou do lingual. E lembrando aqui dos nervos occipitais maior, menor e o terceiro nervo, como eles chamam. Então vamos partir para algumas imagens e vão ilustrar bem tudo isso que a gente está falando aqui sobre posicionamento, sequência ideal, tudo que a gente tem que fazer para avaliar a neurografia como um todo. Então o trigêmeo, ele sai da região do tronco cerebral, ele entra no cabo de Meckel, onde tem um gânglio de Gassner, que vai dividir em ramo oftálmico, maxilar e mandibular. E mandibular aqui chama muita atenção, tanto o lingual quanto o nervo alveolar inferior, que vão ser responsáveis por essa inervação aqui e vão estar relacionados a todo esse problema da extração dentária, como eu falei. Então aqui a gente vê o nervo, esse prolongamento normal aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso aqui o nervo alveolar inferior e o nervo lingual aqui menorzinho, né? Então o alveolar inferior fica mais fácil da gente ver, o lingual mais difícil, então tem que ter o olho bastante treinado, tem que conhecer bem essa anatomia aqui para começar a mexer com esse tipo de informação que a neurografia pode dar relacionada à avaliação do sistema nervoso periférico. Esse caso aqui é um exemplo bastante interessante que mostra a lesão do nervo lingual. Então, eu não sei se vocês, pelo vídeo, vão ter essa resolução. A gente tem, do outro lado, nem está marcado, mas a gente tem aqui uma assimetria, ele está espessado aqui. E, na verdade, o que chama atenção, esse aqui é o plano coronal da sequência PSIF, aquela sequência que eu falei que é uma sequência especial que a gente usa para neurografia. O PSIF, ele tem essa característica T2 de brilhar. O nervo brilhar, a gente vê a espessura do nervo. Muitas vezes a gente vê mais fácil que no STIR, porque o STIR a gente tem os vasinhos, principalmente venosos, eles também brilham. Então a gente pode confundir um pouco o nervo com o que é nervo e o que é vaso. No PSIF isso não acontece, no entanto o PSIF ele tem uma resolução espacial pior do que o STIR. Então muitas vezes a gente tem que correlacionar esses dois. Mas você já conhecendo o trajeto do nervo, a gente vê um espessamento, e quando a gente olha aqui já um corte no plano sagital nessa avaliação aqui, né, porque ele passa pela mandíbula, a gente vê que tem um foco central mais hiperintenso, que é um neuroma secundário a essa extração dentária que fez como se fosse uma lesão nervosa. E aí a gente vê na cirurgia aqui o neuroma bonitinho, inclusive mostrando aqui também, nesse segundo caso, uma lesão também aqui do nervo lingual, aqui do nervo alveolar inferior, bastante semelhante. Eu acho que ficou muito difícil da gente ver nessa sequência STIR, mas aqui na sequência PSIF a gente ficou muito mais fácil de ver como o nervo vem assimétrico. Então aqui o lingual, aqui o alveolar inferior, aqui o outro alveolar inferior, então a gente vê ele à esquerda muito mais fino que a direita, esse componente aqui nodular focal, que está relacionado à extração dentária e à dor, o lingual mais aqui na parte de dentro, bonitinho, fininho, simétrico. E quando a gente olha no T1, como eu falei, o T1 e o T2 com supressão, eles vão servir para dar essa informação adicional do que está acontecendo da repercussão da lesão do nervo, mostrando aqui a cicatriz, esse sinal hipointenso de permeio à mandíbula, ao osso mandibular, mostrando que teve então a avulsão ali do dente, com um componente de reação óssea, de fibrose também ali naquela região. Então, corrobora esse achado, que houve a manipulação e que teve lesão nervosa secundária.
Os neuromas normalmente não captam contraste, então isso aqui, por mais que você injete, não vai captar. Na verdade, se você tiver em dúvida de neuromo, por exemplo, de ser uma cicatriz que está retraindo o nervo, que está fazendo um espessamento focal ali, um processo granulomatoso em formação, normalmente isso capta. Então a gente pode já tentar dar alguma informação extra quando a gente faz a sequência T1 com supressão de gordura pós-contraste para mostrar essa captação focal e tentar diferenciar processos inflamatórios relacionados à manipulação cirúrgica ou à formação do neuroma também relacionado a esse trauma. Lembrar que quando a gente olha uma sequência PSIF, a gente vai olhar principalmente olhando a reconstrução MIP. Então, o que a gente quer não é necessariamente aquele corte bruto, como a gente vê o corte bem fininho, que você vai passando o dedo e vê a reconstrução, e vê o nervo passo a passo. O que a gente pede é para o computador já fazer uma reconstrução MIP. Então, ele consegue na reconstrução MIP identificar as áreas de maior, os voxels, né, de maior hipersinal e formar uma estrutura. Como toda reconstrução MIP, isso eu já falei também lá no vídeo que a gente tem aqui sobre angio-ressonância arterial. Dessa mesma forma. Então, você tem uma sensação 3D. Fica muito mais fácil da gente ver. Então, parando aqui um pouco e avaliando tudo que já foi dito, a gente vai entender que, na verdade, a dificuldade no exame não é só fazer o exame. A gente precisa de um técnico que entenda, de um técnico que saiba reconstruir. O MIP não é só apertar o botão, ele aperta o botão, mas na verdade tudo que a gente está vendo aqui são angulações e são reconstruções específicas, então você vai clicando no nervo de pouquinho em pouquinho em pouquinho para você conseguir abrir o trajeto, não é simplesmente virar e ele tá lá bonitinho, reconstruído. Então a gente precisa de pessoal técnico treinado, a gente precisa treinar também para saber fazer e para saber pedir. Além disso, você precisa da máquina disponível e você precisa treinar muito o seu olho para conseguir entender qual é o trajeto, se está assimétrico, se aquele nervo realmente está espessado, principalmente quando forem assimetrias muito discretas ou neuromas muito pequenos, como nesse caso. E nesse outro aqui fica um pouco mais fácil, porque a assimetria estava muito clara. De qualquer forma, se a reconstrução não for bem feita, você não consegue ver de forma tão clara esse espessamento de um lado ou de outro. Aqui segue outro caso, aqui foi considerado uma mononeuropatia hipertrófica benigna pós-biópsia do nervo. Então a gente vê uma lesão também do nervo alveolar inferior, extensa, todo o nervo está espessado, quando a gente vê aqui desse lado, ele fininho. Mas isso aqui tem muita reconstrução envolvida aqui, não só na formatação MIP, mas também na reconstrução de pedacinho a pedacinho, para que a gente consiga ver da forma mais fácil. Na difusão, não restringe no ADC, o ADC branco, brilha na difusão por conta do efeito T2, mas não restringe. Isso aqui foi uma reconstrução feita a partir da difusão, só para mostrar como a gente já consegue identificar a lesão, e o pós-contraste. Falando um pouco do nervo facial, o nervo facial, então, ele sai aqui junto ao processo estiloide e ele tem esse componente facial importante dentro da parótida, onde ele se divide depois para inervar basicamente toda a musculatura da face e o componente motor. E a gente também vai precisar das reconstruções para identificar essa porção aqui dele, quando ele sai pelo forame estilomastoideu, e tem essa porção aqui dentro da parótida. Aqui a gente está vendo o nervo alveolar inferior e o nervo lingual, que são estruturas do trigêmeo, e aqui então a gente está vendo uma estrutura do facial. As lesões podem ser possíveis de identificação. Esse aqui é um caso, por exemplo, de paralisia facial, no qual a gente faria simplesmente uma mastoide, injeta contraste e busca se há realce pelo meio de contraste naquela porção external ali, que é onde habitualmente nunca tem que ter. Se você tem uma assimetria e você tem um realce mais evidente nas partes descendentes do nervo, você pensa, nossa, pode ser, tá assimétrico, mas a gente não consegue avaliar tão embaixo. E aqui as sequências mostram tanto o STIR quanto o PSIF que há um hipersinal identificado no nervo facial esquerdo que a gente não vê no direito, então essa assimetria sugere a presença da neurite responsável pela paralisia facial. Então lá no vídeo de mastoide aqui do canal eu falei que não tem como identificar neurite sem contraste. E eu continuo falando isso, se a gente fizer mastoide você tem que injetar o contraste, tem que torcer para a gente pegar a neurite no momento que está acontecendo, que é ali naquela porção external, ou ver alguma coisa assimétrica já naquele início da porção descendente. Com a neurografia, a gente consegue ver o nervo brilhando, que é o que a gente gostaria de ver nas sequências que a gente usa para o exame de mastoide, mas na verdade, por mais que a gente faça um STIR ali, não é um STIR 3D, não tem essa capacidade fina, e a maioria dos exames são feitos no aparelho de 1,5,
muito possivelmente não vai ter a resolução nem a sensibilidade suficiente para a detecção dessa alteração de sinal. E agora eu queria mostrar a neurografia relacionada à distribuição, tanto do glosso faríngeo, do hipoglosso e do vago. O acessório a gente não vai conseguir ver, ele acaba sendo muito fino ali, de permeia todas aquelas estruturas, a gente não tem definição para isso, mas na verdade o que a gente consegue ver aqui, esses 3 cordões, o vago está no meio, o mais lateral é o glosso faríngeo, o mais medial é o hipoglosso, então a gente consegue ver 3 cordões, um de cada lado. Também, como eu falei, baseado em muita reconstrução. Então não é simples chegar nessa imagem, mas quando a gente chega, a gente consegue ter uma visão bastante interessante de como aquele nervo, como os nervos descem ali, como eles estão distribuídos e qual é tanto se eles são simétricos ou se eles estão muito diferentes entre si, sugerindo realmente que existe uma neuropatia associada de acordo com a clínica que o paciente apresenta. Então aqui a gente vê de novo essa distribuição bastante interessante. E aqui o nervo parte do trigêmeo, como a gente já falou, o alveolar inferior. Então nesse exemplo aqui a gente vê um glômus de vago, mostrando aqui essa área onde tem as estrelas, que é o tumor em si. Aqui a gente vê o que ele causa, tanto no glosso faríngeo desviando medialmente, quanto no vago no hipoglosso desviando lateralmente, nesse corte axial, e aqui a gente vê nesse corte coronal, e aqui a gente vê no corte sagital, mostrando o desvio anterior do glosso faríngeo e posterior dos outros 2 nervos. Então, é importante para a gente determinar qual é a relação anatômica de doenças, como tumores, e aí a gente pode incluir os glomos, a gente pode incluir os tumores de bainha, como o schwannoma, neurinoma, pacientes que têm neurofibromatose que podem ser acometidos também nessa região vão se beneficiar desse tipo de exame. E qual é a relação não só do tumor em si, mas como destruição do nervo, mas também com a relação com os demais nervos, levando a insuficiência não só do que ele está acometendo diretamente, mas também essa repercussão expansiva. E finalizando, essa avaliação dos nervos occipitais, o que pode ser feito. Então a gente tem aqui também muito trabalho nessa reconstrução. Aqui o mais fino, que é mais lateral, como a gente vê aqui, o lesser, né, que é o fininho, o menor, e o maior, o GON, que eles chamam, que é o nervo occipital maior e o nervo occipital menor. Então, olhando de coronal, a gente vai ver o menor mais fino, mais lateral, o maior mais medial. E quando a gente olha aqui numa reconstrução sagital, a gente não vai conseguir botar todos no mesmo plano, mas fica mais fácil de a gente ver o mais calibroso, que é esse aqui mais central. Lembrar que esse aqui é considerado o terceiro, que eles chamam de least, mas ele é bem mais medial e mais difícil de ver por conta realmente do seu calibre ser bem mais fino do que os demais. Então a gente sempre busca essa questão de ser simétrico. Aqui a gente vê a simetria, como eles são simétricos, com o mesmo calibre, com a mesma intensidade de sinal. E aqui a gente vê nesse plano axial que aqui tem e aqui não tem uma lesão focal do occipital menor. Desse lado está espessado, desse lado a gente mal identifica, então mostrando que realmente isso aqui estava em correspondência à dor occipital referida à direita pela paciente. Então, quando a gente olha os procedimentos pós-cirúrgicos relacionados aos pacientes com migrânia crônica, a gente observa aqui que ele tem um neuroma de bulbo, né, aquela pontinha, e lembrar de novo que os neuromas não captam e vai ajudar isso a fazer o diagnóstico diferencial com lesão fibrótica, com lesão residual de algum tumor ou de algum secundária à manipulação cirúrgica por conta da alteração inflamatória focal. Então hoje nós falamos sobre a neurografia nos pares cranianos. Como fazer esse exame, quais são as 2 sequências que não podem faltar, sequência 3D-STI, sequência 3D-PSIF, o aparelho de 3 Tesla, que é essencial na execução desse exame, sequências finas, que precisam ser reconstruídas, que precisam de um bom técnico para nos ajudar, que são muito bem vistas na técnica MIP de reconstrução, que precisam de muita reconstrução para que a gente consiga ter o trajeto do nervo num único plano e não em vários planos, como a gente vê habitualmente. Conhecer o mínimo, os principais divisões de cada nervo, principalmente do trigêmeo, que é o que vai dar a grande inervação da fase, que é muito responsável pelas dores e também por dores relacionadas ao dente que é extraído e de todos esses procedimentos relacionados aos implantes. Então, antes da gente terminar, já deixa sua curtida, deixa seu comentário, me diz se você já viu algum exame de neurografia, eu quero saber o que você anda fazendo por aí.
Muito obrigada por ter ficado comigo nesse vídeo e até a próxima.